Eu estudo a morte para melhor compreender a vida. O cemitério da Consolação é um dos cemitérios históricos de São Paulo, é o mais antigo, né, de 1856, e não é tétrico nem fúnebre, ao contrário, é um parque de memórias. Memória é o que a gente tem de mais vivo aqui e aqui. Na época, ele era conhecido como cemitério municipal. A fortuna das famílias que residiam na capital paulistana acabou atraindo artistas que vieram da Europa, muitos com o ofício de escultores, porque viram no exercício de suas funções uma forma de ganhar dinheiro. Construir arte em cemitério. Muitos brasileiros foram estudar na Europa, com professores famosos, com escultores famosos, e daí, hoje, o que eu vou mostrar para vocês aqui no cemitério é esta arte que não só executada por artistas italianos, mas sim por muitos brasileiros que residiam aqui no Brasil. Dá para a gente falar um pouquinho da importância do cemitério, se a gente lembrar um pouquinho essa influência que é basicamente europeia. Quer dizer, enterrar os mortos, a gente sabe que esse era um hábito já antigo, né, milenar. Mas eu acho que os cemitérios, principalmente aqui de São Paulo, eles têm uma questão que é bastante influenciada pela arte europeia e pela forma como os europeus, mas em especial a França, lidou com isso. Porque a gente não pode esquecer que até a Revolução Industrial, os mortos só podiam ser enterrados os que eram nobres, os que tinham terra, os que viviam nos palácios, né? Mas com a Revolução Industrial, as cidades foram crescendo, foram se tornando o local dessas pessoas mais abastadas e uma necessidade de você marcar a presença dessa classe social. Esta cena é uma cena da Pietà. Esta obra é do ano de 1923. É uma obra que foi premiada lá em Paris. É uma obra que tirou o escultor do anonimato. Ele não era tão conhecido, passou a ser mais conhecido quando recebeu um prêmio em 1923, lá em Paris, no Salão de Outono, tá? Após o ano de 1924, a obra veio para o Brasil para ornamentar o túmulo de uma mulher que incentivava muito os artistas modernistas, o túmulo de Dona Olívia Guedes Penteado. Olívia Guedes Penteado foi uma espécie de protetora das artes, protetora dos modernistas, e a obra do Victor Brecheret se encontra no túmulo dela, aonde ela está. Ela faleceu em 1934. Uma das características marcantes e que vai ser marcantes nas obras do Brecheret de uma forma geral é a expressividade das mãos, né? Vocês sabem que mão, para um escultor, é um dos elementos mais difíceis de serem representados. Alguns escultores até cobravam o valor da sua obra pela quantidade de mãos que eles fossem fazer, assim como na pintura também, essa é uma curiosidade. E no caso do Brecheret, ficou uma marca, essas mãos com dedos alongados, as mãos expressivas alongadas, que perdem aquele peso da anatomia e ganham a leveza do gesto. Isso é uma das características que ele apresenta em quase todas as obras. E ele consegue, com essa redução dos traços e essa leveza, tirar o impacto da dureza da pedra. Ele cria essa ambiguidade entre o peso do material e a leveza da informação. Ela fica muito delicada. Eu penso que deve ser difícil localizar no tempo e no espaço exatamente
quando que os túmulos começaram a serem tratados, serem considerados, né, até peças de arte. A mais famosa, nós comentávamos, né, do Brecheret, o túmulo da Olívia Penteado, na realidade da família Penteado, né? Mas parece que foi a dona Olívia, no início do século passado, que recomendou. E a família Guedes Penteado, uma família, enfim, que financiava os artistas modernistas, né? Mas fora isso, há muitos outros, né, que são atrativos. O da família Matarazzo nem é um túmulo, é considerado um mausoléu, né? Vendo um mausoléu suntuoso igual este, sendo ele o maior mausoléu da América Latina dentro de um cemitério, também você pode lembrar o mesmo escultor, autor deste mausoléu, que é o escultor italiano Luigi Brizolara. Ele também é o autor da fonte, uma fonte que existe ao lado do Teatro Municipal. É conhecido ali o espaço como Praça Ramos de Azevedo, e ali tem uma fonte onde há uns cavalos. Nós temos uma construção aqui, que inclusive esta construção, as pessoas que eram enterradas aqui, era em um formato coletivo. Hoje o local dentro da cidade de São Paulo é no Anhangabaú. É lá onde nós temos a estação Anhangabaú, que anterior à construção da estação, existia esta outra construção aqui, que era uma fábrica de chapéu. O que é interessante aqui neste brasão, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Aqui você percebe que tem um baixo relevo aqui, não é? Como se fosse um friso, tá? Este friso aqui representa um córrego, o córrego Anhangabaú, que deu origem ao Vale do Anhangabaú. Veja que ele começa aqui e ele para aqui, quase em cima da chaminé. E veja também aqui dentro do brasão, nós temos, olha só, nós temos uns quadradinhos aqui. Era um plantio de chá, aonde hoje nós temos no local o viaduto do chá. Esta construção que eu estou mostrando, ela na verdade foi construída com 24 gavetas. É um túmulo coletivo. Como coletivo? Por quê? Aqui eram para ser enterrados somente operários que trabalhavam nesta fábrica. Quando eles faleciam, o dono da fábrica, o João Adolfo, entrava em contato com a família para ver se a família autorizava esta pessoa falecida ser sepultada aqui, neste que é considerado hoje o mausoléu dos chapeleiros. A minha lateral, nós temos uma miniatura de uma catedral gótica italiana. Ela mede 12,5 metros de altura. Quando veio da Itália as peças desmontada, veio de navio, e aqui foi montada por quem na época tinha especialidade no ramo de montagem de túmulo. A frente da capela, tá? Ela tem uma aparência muito da nossa catedral aqui de São Paulo, a nossa Catedral Sé. Olha só, o arco em cima na porta, tá? Ali é formado pelo trigo, o ornato em uva. Olha só, nas laterais nós temos nos pedestais os santos, que faz uma referência os santos da Igreja Católica. Em cima, acima do arco da porta, nós temos os pedestais com as imagens dos apóstolos da Igreja. Das diversas obras que nós já mostramos, esta é uma das mais contemporâneas que nós temos aqui neste cemitério. É uma obra em mármore de Carrara italiano, uma obra moderna. Ela foi construída na década de 70 por um escultor brasileiro, o brasileiro Bruno Jorge. Olhem para a obra, na lateral dela é como se fosse as mãos colocadas assim, estilizada no meio. A obra chama-se
prece, ela foi feita nos anos 70 e ela está sobre o túmulo de um ex-governador da cidade de São Paulo. Armando de Sales Oliveira faleceu em 1945. Foi ele, o Armando de Sales, que fundou a maior universidade de São Paulo, a USP. E aqui nós temos figuras importantíssimas da nossa história. A semana de 22 está aqui. Então nós temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado. Então, ó que legal. A arte tumular do Consolação é reconhecida no mundo inteiro. Muitos estrangeiros vêm aqui atrás, nós temos Vitor Brecheret, temos o Emendabile, temos os grandes artistas tumulares, tem arte tumular aqui. E então aqui você quer falar de arquitetura? Aqui essa capela, Ramos de Azevedo, está enterrada aqui. Ramos de Azevedo fez o Teatro Municipal, fez o Mercadão de São Paulo, então faz parte da nossa história, está aqui. Ele vive aqui, não é isso? E assim, qualquer área do conhecimento você encontra pessoas aqui. Quer falar de educação? Caetano de Campos está aqui. Quer falar de literatura? Monteiro Lobato. Quer falar de música? Paulo Vanzolini, Mário Zan, da sanfona, Maestro Chiafarelli. Então a gente acredita muito nesse poder transformador da cultura. E aí por isso a gente está fazendo o cemitério, cinema no cemitério, como já é feito, né, na Inglaterra. É um serviço muito grato. Trazer filmes para passar aqui é algo muito interessante e diferenciado. Por quê? Você sai do trivial, daquilo que está acostumado a acontecer, que é só sepultamentos. Um lugar que muitas das vezes, de acordo com a nossa cultura, acaba trazendo tristeza quando você perde um ente querido. Quando você traz um filme, você começa a tirar um pouco aquela situação de um espaço um pouco macabro, um espaço que traz no nosso imaginário um certo temor e transforma nesse lugar num lugar mais agradável e coloca esse lugar como um lugar de vida, de memória. Os cemitérios representam um parque de memória, memória e vida, marca, saudade. Quando se fala memória e vida, memória, eles que aqui estão. A vida, nós que apreciamos a saudade contida neste espaço.